Vamos lá, pessoal. Estou iniciando um novo projeto agora nesse ano de 2026, chamado Os Bastidores da Arrematação. O lugar onde contamos o que os vendedores de curso não contam. Meu nome é Rodrigo Rabelo, sou advogado especialista em leilões de imóveis e o maior negociador de desocupações de imóveis do Brasil. E esse é um programa que tem o objetivo de apresentar casos reais, conversas sobre temas que os produtores de conteúdo e os vendedores de curso evitam ao máximo. Eu vou trazer aqui histórias reais do escritório. Nós temos múltiplas centenas de casos onde nós podemos extrair lições, podemos extrair conhecimento e aplicabilidade prática para as nossas arrematações. E você já deve ter ouvido falar em arrematante profissional. Talvez você já seja um arrematante profissional, ou talvez conheça algum arrematante profissional. Agora, você já ouviu falar em ocupante profissional? É raro, mas acontece. E quando acontece, pode transformar um bom negócio em uma dor de cabeça, em algo que se posterga aí por anos ou num prejuízo. Eu vou apresentar para vocês um caso em que, através de uma negociação profissional, nós conseguimos fazer nosso cliente economizar R$ 6.000, do valor da negociação original. E ao longo desses 7 anos de atuação com leilões, eu já me deparei com alguns ocupantes profissionais, pessoas que invadem imóveis retomados de leilões extrajudiciais. A grande maioria invade para viver por um período, sabendo que mais cedo ou mais tarde vai ter que desocupar, mas logo que ela desocupa, ela busca outro imóvel para residir e permanecer nesse ciclo. Mas hoje eu vou contar para vocês o caso do maior ocupante profissional que eu já vi em toda a minha carreira. De forma bem objetiva, um ocupante profissional, como eu mencionei, é a pessoa que torna a ocupação de imóveis retomados de leilão uma prática habitual, na vida. E alguns conseguem transformar até num negócio, numa pequena empresa. E o meu escritório, nesse caso que eu vou contar para vocês, foi contratado para realizar uma desocupação. O local é a região metropolitana ali de São Paulo. O arrematante tinha tentado negociar com o ocupante já, só que, como de costume, existe muito envolvimento pessoal, existe muito sentimento, nervosismo, frustração, e a negociação acaba sendo prejudicada. Ele tentou essa negociação, mas o ocupante ele queria um valor muito alto na negociação. O ocupante estava disposto sim a negociar desde o princípio, mas numa negociação nos termos dele, uma negociação num valor muito alto. E fazendo um pequeno parêntese, uma curiosidade desse caso, esse imóvel retomado tinha como ex-mutuário o pai de uma advogada tributarista que é inclusive famosa na internet. Eu não vou dizer quem é, obviamente para preservar a figura da pessoa, eu a conheço pessoalmente, mas é uma advogada tributarista jovem, mas que já tem um renome e bastante sucesso. Mas para vocês verem que isso pode acontecer em todas as famílias. O pai dela era o ex-mutuário, já não ocupava um imóvel há muitos anos, e esse ocupante profissional adentrou no imóvel. Era alguém já até inclusive conhecido ali na região. Assim, nós fomos contratados, o ocupante já conhecia o nosso escritório. Assim que nós entramos em contato, ele deu uma averiguada, pesquisou, ele já nos conhecia de reputação, por nós atuarmos no mercado já há mais de 7 anos e realizarmos muitas negociações. E assim que nós entramos, ele mencionou que já nos conhecia de renome, e a negociação foi fluindo de outra maneira. Nós apresentamos outros elementos para que ele ponderasse, para que ele
verificasse que ele não estava numa posição tão vantajosa assim e mudássemos os termos ali da nossa negociação. Então ele abriu o jogo, na nossa conversa ele chegou a abrir o jogo, falou que naquele momento ele estava administrando 5 imóveis naquela região. Então imagina, ele estava administrando, ocupando 5 imóveis naquela região, e dos quais ele fazia pequenas reformas para o imóvel estar habitável e ele alugava esses imóveis. Esse que nós negociamos, ele estava residindo, e curiosamente foi um imóvel que ele fez uma reforma expressiva. Ele colocou uma churrasqueira no imóvel. Eu não vou lembrar todas as benfeitorias que ele fez, mas ele fez uma pintura na parede da sala assim, linda, algo assim que não é comum, né? Mas ele fez uma pintura linda assim na parede, e ele falou que tinha um certo carinho por esse imóvel. Justamente, óbvio, foi um imóvel que ele escolheu ali para estar residindo por um tempo maior, né? Não imaginava que iria ter que negociá-lo tão cedo, né? E foi muito curioso. Ele tratava tudo de uma forma muito negocial, muito de uma forma muito profissional, podemos dizer assim. E por que ele foi o maior ocupante profissional que nós nos deparamos? Nós pesquisamos toda a vida dele, a partir do momento que fomos contratados, para termos elementos, sabermos com quem nós estávamos conversando, e vimos que ele era de uma família que tinha condições financeiras, inclusive. O pai dele era dono de uma pequena construtora. Vimos que ele já tinha sido arrematante de imóveis em alguns processos judiciais, fizemos pesquisa no nome dele e vimos que ele já tinha arrematado alguns imóveis judiciais. Então ele conhece o mercado de leilões, tem assessoria jurídica, e digo que ele foi o maior porque ele não fazia isso por necessidade. Ele fazia porque ele encontrou uma falha, eu não gosto dessa expressão, mas eu vou utilizá-la. Ele encontrou uma brecha no nosso ordenamento jurídico e no sistema de financiamento habitacional do nosso país e resolveu ganhar dinheiro com isso. Ganhar dinheiro, pessoal. E ele formou uma estrutura de empresa nessa questão de ocupação e ganhava dinheiro alugando imóveis, negociando a saída de imóveis. E ele estava muito confortável naquela negociação até então, até o momento que ele começou a tratar com o nosso cliente. Ele estava atuando nos termos dele, e assim que nós entramos no jogo, nós temos aqui uma equipe especializada em negociação, nós estudamos negociação, tudo isso em vista a potencializar os resultados de um diálogo, de uma negociação de desocupação. E ele pediu um valor muito alto nessa negociação, e ele já tinha experiência nesse tipo de dinâmica, então ele estava dominando o nosso cliente. E a partir do momento que a gente começou a conversar, as coisas mudaram de figura. É óbvio, a gente tinha em mente que precisávamos de uma contrapartida para que ele saísse, ou seja, dinheiro, tínhamos que pagar ali a saída, o que é normal. Vocês que já têm um pouco mais de experiência sabem disso, nós negociamos valores para que a pessoa saia com uma rapidez, e só que nós conseguimos baixar metade do valor que ele estava exigindo na negociação, que já foi um ganho muito expressivo para o nosso cliente, porque ele fez sim uma reforma no imóvel, uma reforma que valia ali um dispêndio de dinheiro para que ela fosse preservada, para que ele não danificasse o imóvel. E assim que nós conseguimos formalizar o acordo, nós formalizamos um acordo em que ele deixaria o imóvel em 7 dias. Só que foi tão
tão bom que ele acabou saindo em 3 dias. Então, a partir do momento que a gente começou a negociar e fechamos o acordo, em 3 dias o imóvel estava sendo entregue para o nosso cliente. Assim, o cliente economizou na negociação e ganhou muito tempo, num caso que poderia demorar muito tempo de discussão judicial, até porque, como eu mencionei, ele tinha assessoria jurídica, ele já arrematou imóveis em leilões judiciais, né, e ele tinha condição financeira, então ele faria um cálculo atuarial, né, o que compensaria mais, postergar meses aqui sem pagar aluguel, pagando um advogado, ou negociar, né? Então, se ele verificasse ali que era mais vantajoso e nós não pressionássemos ele da forma correta, ele poderia falar, não, vou enrolar aqui, né? Mas não foi o caso. Então, isso é para mostrar que quem entende melhor o sistema dita ali o preço da negociação, né? Até então ele estava dominando o nosso cliente, nós chegamos, conversamos, mostramos alguns cenários, inclusive cenários criminais, que nós poderíamos realizar em retaliação, e isso fez com que a postura dele mudasse. Então, dessa história e dessa perspectiva de que existem ocupantes profissionais, né, quais lições nós podemos tirar disso? Né? Em leilões, o maior risco não é o imóvel ocupado, é negociar sem entender o jogo que o ocupante está jogando. Né? Existem inúmeros perfis de ocupantes, e se você não entende o jogo que aquele ocupante está jogando, você pode perder dinheiro no fim das contas, né? Você perde tempo, você se frustra, você tem diversas perdas que culminam ali que podem culminar, se derem errado, em algum tipo de prejuízo na sua arrematação. Né? Então, quando você entende o sistema, entende o jogo e está acostumado a negociar, você tem mais possibilidade de conseguir êxito na negociação. A desocupação, na questão de desocupação, não se vence com pressa, né? Se vence com estratégia. E é isso que eu quero trazer para vocês, casos reais, estratégia, munição para que vocês possam negociar melhor. Né? Nós vamos falar primordialmente sobre desocupação de imóveis, sobre negociação, mas fica aí a lição para vocês, fica a dica e vamos para os próximos vídeos.